se eu disser para você que talvez a viagem que está faltando para você na sua vida não seja para outro país, mas para fora da sua casa. Quantas horas nós passamos em frente à televisão, quantas horas rolando o celular, vendo notícias. Convenhamos, são notícias que nem sempre nos agradam, né? São coisas que nos deixam meio tensos, desanimados, não é verdade? E aí vem a clássica frase: mas viajar está muito caro, não vai dar, quem sabe no próximo ano, não é verdade? Mas eu te pergunto, será que não dá mesmo? Será que nós estamos adiando isso? E é possível? Eu já passei dos 60 anos e talvez por isso eu tenha entendido algo que antes parecia distante, eu achava que não alcançava. E o tempo pode até não ter fim, mas o nosso tempo terrível e limite. As coisas que eu faço com prazer. Posso viajar pela estrada, seguir pela estrada, fazer fazer trilhas leves, conhecer uma estrada nova, explorar uma cidade histórica, que talvez daqui a uns anos eu precise de mais cuidado para fazer isso, entende? É isso. Eu decidi provar para mim mesmo que não era preciso cruzar oceanos para ter aquela emoção de dizer: eu vou viajar. E viajar nem sempre é sobre o destino, tá? É sobre o movimento. Então eu pergunto, por que esperar? Foi com esse pensamento que nasceu esse meu canal. Eu criei por acaso, eu filmava para onde eu ia, viajava para alguns lugares perto e filmava e mandava para os colegas, para os amigos, para que conhecessem um pouco, né, da história do que eu passei, estimulando-os a fazer igual. E aí surgiu o canal Curta Viagens Curtas, que é só para os amigos. Então, quem quiser ver, claro, tá vendo. Eu decidi provar para mim mesmo que não precisava cruzar oceanos para sentir aquela sensação boa de estar fazendo alguma coisa, ou dizendo: eu vou viajar. Foi preciso. Mas eu falo que nem sempre é sobre destino, é muito mais movimento. É sobre pegar a estrada e sentir o tempo passando em forma de paisagens, é ver a natureza desfilando ao lado do carro, pela janela, sei lá, talvez perceber que o céu mudando de cor. É sentir que o mundo é maior do que o quarteirão da nossa casa, nessa linha. Eu já mostrei no canal algumas viagens, né, uns pontos que eu fui conhecer, e que talvez não seja o destino que todo mundo sonha, né, e ver, conhecer, mas é uma relação de movimento, de sair, de estar fora de casa, de conhecer, de tentar dar uma oportunidade a si próprio, entende? E aí a gente percebe que ao estar na estrada, ao estar conhecendo esses lugares perto, a gente tem outra sensação, sabe? Eu acho que é sair da rotina. No canal eu já mostrei lugares que não são o destino de muita gente, ou do sonho, não é uma viagem turística de estrangeiros, ou sei lá, que esteja nas revistas internacionais, entende? Mas é algo diferente, é algo que você parte para conhecer e acaba se deslumbrando, até se impactando com o que encontrou. É isso. Então, por isso que eu acho que não podemos ficar nessa inércia. É isso. Eu entendo que ficar parado demais cansa mais do que estar em movimento. Você já percebeu como o corpo responde diferente quando nós estamos fora da rotina, reagindo à rotina, não é? E aí a ciência fala muito sobre isso. Mudar o ambiente reduz o estresse, contato com a natureza diminui a ansiedade, caminhar em lugar estimula, né, o cérebro. Então, eu acho que essa é a resposta que nós vamos dar para o nosso corpo, e principalmente quando a gente está com a idade um pouco mais avançada, né? Dirigir por estradas arborizadas, friozinho, dá aquela sensação de liberdade daquele momento quando a gente era jovem. E é isso.
É isso. Tudo isso está a 100 quilômetros, 500 quilômetros. Não precisa de passaporte, não precisa do câmbio favorável para a gente sentir esse momento agradável. Não é mesmo? Porque, vamos ser sinceros, né? Quando a gente fala de viagem internacional, a primeira barreira já começa pela conversão da moeda. Tudo fica no mínimo 4 ou 5 vezes mais caro. Hospedagem, alimentação, transporte, tudo isso vai encarecendo. É maravilhoso? Eu não tenho dúvida que é muito legal. Eu não comparo, não dá para comparar, sabe? Mas tem algo diferente nisso. A gente não consegue fazer isso todo ano, não é verdade? Viajar perto tem uma vantagem poderosa. É mais acessível, é por ser mais acessível que você consegue fazer várias ao longo do ano, né? Ao invés de juntar um certo dinheiro por 3 anos para uma única viagem, aí você vai até outro destino muito mais longe, avião, cruza o oceano, e quando na verdade você pode estar bem mais perto, né? Aí você pode fazer 3, 4, 5 viagens dessas e simplesmente com o mesmo recurso que você gastaria para um ano, em um ano ou em vários anos, porque é muito mais barato. E garanto, sempre há algo novo na mais próxima. E tem outra coisa que é muito interessante nessas viagens curtas: você consegue voltar, revisitar, conhecer aquele lugar de novo, onde você vai perceber que muita coisa mudou e que também você mudou. Isso é muito legal. Aquela praça ganhou árvores maiores, aquela praça está diferente, as pessoas estão à calçada sentadas conversando, uma estrada foi duplicada, um mirante revitalizado, né? Uma mata cresceu e você não percebia aquela floresta. Você olha para aquilo e pensa: o tempo passou. E como passou? Mas passou vivendo. Eu já fui a lugares que confesso que não estavam na rota tradicional do turismo, mas estava na minha rota de vida. Eu queria sair, eu queria circular, eu queria sentir a estrada. Cada vez que eu ligo o carro e digo: vamos, bora lá que alguma coisa muda em mim. Não tem a menor dúvida. Não é fuga, não, é renovação. Na verdade, não nos acostumamos muito com o sofá, né? Com a programação repetida, com aquela rotina que nos leva a ficar muito tempo estagnado. Não é bem assim. E as notícias ruins que não param de sair nos jornais, nas TVs. Então, quando percebemos, estamos presos dentro da própria casa. Nosso lar se torna nosso canto de conflito, porque a gente não decidiu se movimentar. Não por obrigação, mas por hábito. E hábito demais pode virar prisão. Viajar para lugares próximos, curtos, é um antídoto, né? É uma forma de dizer: eu ainda estou vivo, eu ainda posso, eu ainda tenho curiosidade. Não importa, né, se são 100 quilômetros, 500 quilômetros. O que importa é o gesto, é de você sair do canto, o gesto de partir de uma certa vez e sempre. Eu sei que este vídeo alcança pessoas de todas as idades, mas deixa eu falar especialmente com alguém que já passou dos 50, dos 60, de certa forma tem uma vivência de vida maior, né? A gente começa a perceber que o tempo é precioso. A gente sente isto ao tentar fazer, né? Então, não é uma questão de medo, é uma questão de consciência. É isso que eu imagino. Enquanto o corpo corresponde, vamos.
não tem perigo. Enquanto as pernas caminham com firmeza, vamos. Enquanto a visão se encanta com a paisagem, acabou de passar por aqui pela porta, pela janela, vamos. Porque cada viagem curta é um investimento em alegria. Alegria, é saúde. Viajar ativa o coração, não só no sentido físico, mas no sentido emocional. Você conversa mais, você observa mais, você respira melhor. Você percebe uma descoberta humana em você. Você se desconecta do automático. E quando volta para casa, volta diferente, não volta cansado da rotina, volta organizado, se sentindo outra pessoa. Tem gente que pensa assim, mas é só aqui perto, tão curta essa viagem. Quantas cidades você ainda não conhece no raio de 300 quilômetros? Quantas cachoeiras, quantas cidades, quantos centros históricos a gente conhece? Quantos açudes, serra, morros, matas, reservas a gente não sabe esse número. Mas é isso que eu digo. Às vezes a gente conhece outro país muito distante, mas não conhece o próprio estado onde a gente convive com os amigos e a família. E eu digo isso com muita tranquilidade. Eu tenho muito a conhecer ainda nesse meu estado, na minha região, nas cidades próximas que eu ainda não visitei. Muita coisa. E é isso que me move. Muita coisa para conhecer, tão próximo, tão perto. E que é uma descoberta. É diferente, não é a mesma coisa como se estivesse longe demais de casa. Bem pertinho, talvez um dia só resolve, não é verdade? E não é sobre luxo. É sobre decidir, é sobre poder realizar. É sobre força de vontade. Então, se o dinheiro está curto, então que a distância também seja curta, mas que a experiência seja grande, que você se arrisque, que você encare e vá atrás da sua viagem curta, próxima, muito próximo de você. É isso que tem que ser decidido, sair. Agora, para isso tem que desligar a TV, desligar dos problemas, desligar essas notícias que não nos traem muita coisa boa. Troca algumas horas de tela por quilômetros de estrada, o resultado vai ser muito diferente. Nem que seja perto, que seja assim, mas que seja verdadeiro. Que você encare essa proposta de ter que viajar para lugares próximos. Porque o mundo começa na porta da sua casa e continua até a próxima curva e as curvas à frente. Se esse sentimento fez sentido para você, se você acredita que viajar é mais atitude do que orçamento, né? Se inscreva aqui neste canal e fica aí participando das viagens que farei, começando agora no final de março, e divulgando aí nesse canal para quem quiser apreciar e sentir um pouquinho de vontade e correr atrás desse desejo de sair do sofá da TV e ir para a estrada, fazer seus desejos, de viajar, como todo mundo gosta, de ver movimento, e a estrada ainda tem muito a mostrar. Vamos em frente, e boa viagem para todos.